Quem tá falando aqui é Sérgio Boas, aqui com o curso As 10 Chaves do Marketing Multinível Explosivo. E hoje nós vamos falar sobre a 10ª chave e o importante é você dominar as 10 chaves, porque com certeza isso vai facilitar com que você desenvolva esse negócio de maneira profissional. Nós temos uma visão muito séria em relação ao marketing multinível. Ao longo desses anos a gente tem acompanhado as histórias de sucesso e eu tenho o prazer de ser amigo de vários líderes das principais empresas e a gente acompanha de perto, sabe o que deu certo para essas pessoas, como que eles construíram o negócio. Com certeza o sistema, o programa multinível explosivo, ele é aplicável a qualquer companhia que esteja desenvolvendo o marketing multinível de maneira séria, tanto aqui no Brasil quanto em qualquer lugar do mundo. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, que é a fé. Nós sabemos que para aquelas pessoas que já têm uma inclinação religiosa, já têm um envolvimento com alguma religião, essas pessoas já falam de fé, já entendem a importância disso no seu dia a dia, mas nós sabemos também que aquelas pessoas que já não estão muito envolvidas com religião, às vezes torcem o nariz quando nós falamos desse tipo de palavra, porque a pessoa associa diretamente a uma inclinação religiosa, quando na verdade a fé ela não é aplicada apenas na religião. Nós veremos hoje que a fé que nós estamos falando é a fé do empreendedor, é a fé da pessoa que acredita em si mesmo, acredita no futuro, acredita nas oportunidades, e nós veremos exatamente isso, como que funciona. Mas o importante, para que todos aí já comecem a anotar, é que a fé influencia no resultado de todas as outras chaves. Não é por acaso que ela foi deixada para o final, porque a fé ela é fundamental para todo o sucesso do seu negócio e qualquer coisa que você venha fazer na vida. Não faria sentido nós falarmos de fé sem que você passasse por todas as outras chaves, ou sem, pelo menos, que você tivesse conhecimento de todas as outras chaves, porque certamente precisávamos guardar um espaço especial para falar sobre esse assunto. Ter fé é o preço inegociável que você tem que pagar para ter sucesso na vida, para ser feliz de um modo geral, porque as pessoas estão muito amargas no dia a dia, as pessoas estão tristes, as pessoas estão sofrendo por uma série de motivos e muitas vezes é por falta de uma crença, por falta de esperança em um futuro melhor, por falta de esperança em uma solução para os problemas que elas estão enfrentando, para as dificuldades que a vida coloca à sua frente. E a fé, ela é inegociável, não tem como você ter sucesso, você realizar nada de valor na sua vida se você não tiver fé naquilo que você está fazendo e se você não mergulhar de cabeça. Sem dúvida alguma nós falaremos bastante sobre isso hoje também. E todo líder, todo grande líder, independente de ser no marketing multinível ou em qualquer outra coisa que faça, líderes espirituais com certeza, mas líderes nos esportes, na música, líderes empresariais, todos eles têm a sua espiritualidade desenvolvida de alguma forma, porque senão você não consegue suportar a pressão de assumir tanta responsabilidade e de enfrentar tantos desafios. É preciso ter uma crença inabalável no seu futuro, no que você está construindo, naquilo que você vai realizar. E é isso que nos faz semear bons valores, servir ao outro e ter paciência, que é o mais importante, porque nada na vida acontece da noite para o dia. Quando acontece, isso pode ser algo sem sustentação, isso pode ser algo baseado na sorte. Porém, quando você constrói algo de valor, quando você de fato está preparando um terreno para uma conquista, para uma evolução pessoal, isso vai exigir de você um certo esforço, isso vai levar um certo tempo. É preciso ter paciência e a fé é que vai te sustentar nesse período. E para terminar, nós falaremos também sobre o papel que a fé tem, no caso, para nos confortar e nos alegrar enquanto não há resultados. Porque vocês vão ver essa diferença entre as pessoas. E é fácil, basta você andar na rua e você vai ver as pessoas deprimidas, chateadas, as pessoas reclamando de tudo, as pessoas muito negativas. E vocês podem ter certeza que isso é um sintoma de falta de fé. Essas pessoas perderam a esperança na carreira delas, perderam a esperança na vida delas, na família delas, ou até mesmo na sua própria felicidade, nos planos que elas têm para a vida delas. Então, isso com certeza torna as pessoas mais amargas e mais fechadas para que a oportunidade venha a sorrir para elas. Sem dúvida, a fé ela é fundamental para trazer essa coisa mais leve no seu dia a dia, você aproveitar cada momento, você viver intensamente cada oportunidade, se relacionar com outras pessoas, ter experiências novas, de aprender coisas novas. Isso tudo é muito enriquecedor, isso tudo é muito gratificante, desde que você tenha um olhar atento a isso e desde que você acredite de fato que você está nesse processo evolutivo, que você vai prosperar, que você vai conquistar tudo o que você deseja pelo seu próprio mérito. Basicamente é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como o tema é bastante denso e muito extenso, vamos iniciar rapidamente. Vamos falar um pouquinho sobre o curso inteiro para introduzir esse tema. Nós chegamos à última aula do curso e todas as 10 chaves são fundamentais para o seu sucesso. Algumas são mais técnicas do que outras, como recrutamento, edificação, porém, muitas delas vão além desse negócio. Você pode aplicar na sua vida com ótimos resultados. Com certeza você
vocês já estão aplicando os conhecimentos sobre postura, independência, consistência no seu dia a dia, e isso vai ser muito útil para o seu desenvolvimento em qualquer atividade, em qualquer área que você queira desenvolver na sua vida. Em duplicação, nós aprendemos a importância de seguir um modelo de sucesso, a matriz ideal. Em retenção, aprendemos a cuidar dos relacionamentos humanos, envolver, gerar valor. Em recrutamento, vimos que a renovação é um processo diário e que a única forma de ter controle sobre o seu negócio é recrutar todos os dias, consistentemente. Em edificação, entendemos por que é tão importante valorizar a equipe em que você está fazendo parte, né? Elogiar, promover e reconhecer generosamente a sua linha ascendente, seus descendentes, as pessoas que estão ao seu redor, estão te apoiando. Na chave de postura, nós falamos sobre os cuidados que você deve ter com a sua imagem de líder e como que isso impacta nos resultados do seu negócio. E em comprometimento, exercitamos a visão e entendemos a importância de seguir um plano, cuidar dos nossos recursos, pensar estrategicamente em cada passo, nos preparando para a vitória. E então falamos sobre independência, que não podemos criar expectativas em relação aos outros, porque as pessoas, cada uma delas tem o seu próprio objetivo e nós é que somos responsáveis pelos nossos próprios planos. Nós temos que assumir o controle do nosso negócio. E aí, dando sequência, nós vimos também que para sermos independentes, é inteligente se aconselhar com os líderes mais experientes, aquelas pessoas que já têm os resultados que você está buscando. O aconselhamento periódico com seus uplines o ajuda a identificar falhas e corrigir o rumo do seu planejamento, das suas metas, e isso é fundamental para que você não fique isolado, acreditando que você está no caminho certo e muitas vezes você está cometendo os mesmos erros. Então, às vezes é muito importante você ter a segunda opinião, e principalmente uma opinião de alguém que quer o melhor para você e que tem embasamento, que pode realmente te apoiar. Entendemos que tudo isso precisa ser feito com consistência por 2, 3, 5, às vezes 10 anos, porque uma carreira de sucesso em qualquer profissão leva tempo para ser construída, e no marketing multinível da mesma forma. Para que possamos desenvolver as habilidades e competências do profissional de multinível, é necessário que você invista em você, no seu desenvolvimento contínuo, e é isso que nós estamos fazendo aqui através desse curso. Essa é a ideia desse portal, desse site, que o objetivo é ser um ponto de encontro para aquelas pessoas que pretendem desenvolver essa atividade nos próximos anos e buscam conhecimento, porque você não encontra isso numa faculdade, você não encontra isso em livros técnicos. Hoje existe uma carência muito grande de material, de conhecimento sobre marketing multinível, e nós temos a intenção de suprir isso de alguma forma, associando isso, logicamente, ao sistema de treinamento de cada empresa. Tudo isso é vital para o seu sucesso neste negócio, mas ainda existe uma última chave, que é a fé. É o que nós falamos até aqui. E essa chave é a chave que vai dar força para todas as outras. É ela que vai fazer com que você continue persistindo e aprendendo sobre essas questões. Aquela que fará diferença no funcionamento de todas as outras chaves que você vai aplicar no seu negócio. Essa chave distingue os verdadeiros líderes no meio da multidão. Pode ter certeza que os grandes líderes vão ser aqueles que têm a fé muito forte à frente de todas as suas ações. Espero que vocês, através da aula de hoje, entendam a amplitude desse conceito e como que de fato você pode aplicar no seu dia a dia. Eu não tenho dúvidas que a fé dá sentido ao que nós fazemos. Se eu não tivesse fé nesse site, nesse curso, eu não teria construído o que está acontecendo até aqui, e eu tenho fé de que nós teremos realmente uma universidade virtual sobre o marketing multinível. E isso é uma crença que vem de anos. Quem me acompanha, quem sabe da minha trajetória, vê que a cada dia que passa, a cada ano, eu trago sempre uma novidade nessa mesma direção. Não é que eu seja bitolado ou uma pessoa teimosa nessa direção. Não é isso, é determinação, é muito diferente. Quando você tem fé, quando você acredita, você segue no teu caminho, independente do que aconteça ao seu redor. E é isso que eu gostaria de passar para vocês hoje. É muito importante que você acredite com toda a força que há no seu coração que você vai construir esse negócio da maneira que você merece, da maneira que você visualiza. Independente da crença que você tem, a sua filosofia, a sua religião, os dogmas que você acredita, isso aí é tudo muito importante. Cada um tem a sua individualidade, vocês têm as suas próprias fontes de conhecimento nessas áreas e é justo que vocês tenham liberdade para utilizar isso no seu dia a dia, né? A religião é muito importante, a espiritualidade é muito importante. Porém, aqui nós não vamos falar de uma religião específica, nós vamos falar de uma maneira mais ampla na crença que você tem, naquilo que você faz, que é o mais importante. Essa é a fé que nos interessa no marketing multinível. Então, acreditar na vida, acreditar na oportunidade maravilhosa de mudança que esse negócio proporciona para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Muitas vezes as pessoas me falam que estão com dificuldades de recrutamento, estão com dificuldade de falar com seus amigos, e isso nada mais é do que falta de fé. Porque se a pessoa tem fé no seu negócio,
ela vai falar com todo mundo. Ela sabe que aquele negócio pode tocar a vida das pessoas e pode oferecer uma transformação positiva na vida das pessoas. A partir do momento em que você tem essa crença bem desenvolvida e você tem essa fé todos os dias, na hora que você acorda e vai para o campo desenvolver essa atividade, você não tem dúvidas na hora que você fala com as pessoas. Por isso é tão importante. E acreditar que você é capaz de vencer todas as dificuldades e chegar ao topo, porque você merece. O mais importante é você acreditar que você merece. Você já construiu alguma coisa até aqui, seja na sua vida pessoal, profissional, ou mesmo dentro desse negócio. Você já tem uma trajetória construída, por menor que seja. E isso foi uma conquista até esse momento. Mas o que você vai fazer daqui para frente é algo que você vai visualizar, é algo que você está projetando. E você só projeta algo se você tem fé, se você acredita que vai ser capaz de realizar esse plano. Você tem que acreditar que terá todo o apoio que precisa e que as oportunidades vão surgir e os desafios serão superados, porque você tem todas as condições de aprender, de exercitar esse negócio até que você aprenda. E você merece, é o mais importante. Acreditar que você merece. Acreditar no bem, no valor das pessoas, na sua capacidade de inspirá-las. Porque as pessoas estão muito descrentes de tudo, elas estão muito chateadas com a vida, elas não acreditam mais nada, não acreditam em nenhum negócio, não acreditam em você, não acreditam nos amigos, elas estão cada vez mais individualistas. Essa é uma realidade do mundo em que nós vivemos. Por outro lado, nós temos as redes sociais, nós temos a internet mostrando que as relações humanas estão mais fortes do que nunca. E se você for capaz de navegar nessas relações humanas, levando uma mensagem positiva, uma mensagem de prosperidade e de amor para as pessoas, com certeza isso vai fazer com que você se torne atrativo. E isso vai fazer com que o seu negócio desenvolva numa velocidade muito mais rápida e muito mais forte, muito mais sólida do que você pode imaginar. Não importam os recursos que você tem hoje, e sim o que você irá construir, o que você irá conquistar. Não importa o que você é capaz de fazer hoje, o que você aprendeu até aqui, e sim o grande líder em que irá se transformar, naquilo que você vai fazer todos os dias para se aproximar desse modelo ideal que você almeja, que você acredita que vai te levar aonde você merece. Então, não importa o que você vai fazer, o preço a ser pago é inegociável. Você precisa ter fé. Em primeiro lugar, você precisa ter fé, porque isso não é uma escolha. Isso aí é algo que é inerente a qualquer empreendedor, a qualquer pessoa de sucesso. Se você for ler nas biografias dos grandes homens, das grandes mulheres da humanidade, as pessoas que transformaram o mundo que nós vivemos, você vai ver que em todas essas histórias existe um traço comum, que é a fé que eles têm nos seus projetos, nos seus planos, e muitas vezes nas suas ideias malucas, porque as pessoas que estão ao redor, elas normalmente questionam, elas criticam, elas não conseguem enxergar a mesma coisa que você está vendo. Você é taxado de louco até o momento em que você consegue mostrar, quando você consegue realizar aquilo que está no seu pensamento. Então, não tenha medo de ser criticado, nem tenha medo de ser desafiado. Você vai passar por isso, desde que você tenha essa fé acima de tudo. É importante também que se diga que é um termo muito comum, as pessoas falam por aí, eu mesmo comentei agora sobre crença inabalável e fé inabalável, mas na verdade isso não existe, porque não existe fé abalável. Ou você tem fé ou você não tem. E isso é um ponto chave para se entender também, porque na medida em que existe um milésimo de dúvida no que você vai realizar, com certeza isso vai funcionar como uma âncora, vai te prender e vai te impedir de desenvolver esse negócio, desenvolver qualquer coisa na sua vida. Nada de valor você constrói com dúvida. Você tem que construir baseado numa certeza, numa confiança muito grande. Se vai dar certo ou não, existem fatores ao seu redor que vão influenciar e talvez você tenha mais dificuldade, menos dificuldade. Mas se você tiver fé no que você está fazendo, certamente vai acontecer. E a gente vê nas histórias das pessoas, das grandes personalidades que estão aí na mídia, as pessoas que constroem grandes obras ou conquistam grandes feitos, executam grandes obras, todas elas tiveram essa percepção e todas elas acreditaram acima de tudo no que estavam fazendo. Se você tem fé, tudo acontece do jeito que tem que ser na hora certa. Não adianta você ficar preocupado com o que você vai construir hoje, amanhã, se você vai colher os frutos daqui a um mês, daqui a 6 meses. Isso aí não está no seu controle. O que você tem controle é o que você faz todos os dias, como que você planta. A colheita a gente nunca sabe quando virá e como virá. Você tem ideia, você tem uma previsão em cima de estatística, em cima de experiência de outras pessoas que você observa, mas ninguém aqui pode declarar com precisão quando vai atingir o topo na sua empresa. Você pode ter uma visão, você pode se aproximar disso, se você tiver o controle dos números, se você estiver seguindo um planejamento, se você estiver seguindo um mentor que construiu a mesma história de sucesso, você tem grande chance de realizar algo próximo. Porém, a certeza você não tem. Essa lacuna
lacuna que está vazia entre o que você acredita e o que você vai realizar precisa ser preenchida com fé, precisa ser preenchida com a sua crença de que vai dar certo e que você terá aquilo que você merece. Então, às vezes acontecem contratempos, às vezes acontecem situações que estão fora do nosso controle, às vezes é uma questão política, é uma questão da economia, é uma crise mundial, é uma guerra que acontece do outro lado do mundo e que interfere no seu dia a dia, que de alguma maneira pode atrapalhar o seu plano por um período. Porém, se você tem clareza do que está fazendo, isso não vai te desviar tanto do seu rumo. Então, tenha fé. Não existe sacrifício ou barreira intransponível. Não existe dor capaz de desviá-lo do seu caminho de vitória. Se você tiver confiança, nada pode diminuir a sua confiança. Isso é básico. Muita gente já fala sobre isso, mas às vezes a gente tem dificuldade de interpretar esses conceitos porque são muito vagos. Para quem é de áreas técnicas, os engenheiros, os matemáticos, os físicos, eles têm uma dificuldade muito grande em entender essas questões, porque isso é da esfera humana, isso é uma questão que vai além da nossa própria compreensão. Mas o que a gente sabe é que o ser humano ele se torna mais forte quando ele está preenchido dessa fé e quando ele tem essa crença inabalável naquilo que ele está realizando. E todo mundo já deve ter ouvido falar nessa frase, é uma frase até batida no mercado, que é preciso crer para ver. Você já deve ter lido isso em vários lugares, ou talvez já tenha até questionado essa máxima, mas o fato é que é preciso crer para ver, porque você não constrói nada que já tenha sido planejado por outra pessoa. Você não consegue inovar dessa forma. Você precisa escrever uma história sobre uma página em branco. Você não sabe o que vai acontecer. A sua vida, ela é uma variável. Você tem os próximos 5, os próximos 10 anos e eles estão em branco. Ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos 5 a 10 anos. Eu não sei o que vai acontecer na minha vida. Nós não sabemos o que vai acontecer com os nossos filhos. Nós podemos prever alguma coisa, nós podemos trabalhar todos os dias e nós podemos direcionar todas as nossas ações para que algo de muito bom aconteça ou para que tudo seja orientado da melhor forma possível. Mas, em última instância, nós precisamos acreditar que vai dar tudo certo. Porque se a gente entrar numa paranoia de começar a ter medo e dúvida de tudo, nós não conseguimos mais viver. O ser humano não é capaz de viver diante de tanta imprevisibilidade que é o nosso dia a dia. A qualquer momento podem acontecer situações que vão interferir naquilo que você está fazendo. Então é preciso crer para ver, é preciso que você tenha um plano e você acredite que vai realizar esse plano para que ele de fato aconteça. Ser um visionário, empreender. E quando nós falamos de empreendedorismo, quando nós falamos de negócio próprio, não existe exceção. Todos os negócios, eles são dessa forma. Você tem que construir algo que não existe ainda. E todos eles, por mais que você faça planos, previsões, estudos, eles são uma variável. É algo que vai acontecer se você plantar, se você fizer por merecer. E você tem que acreditar. O empreendedor, ele tem que assumir esse risco. É o risco de mergulhar de peito aberto no futuro. Esse risco você tem que assumir. Não tem como você construir um negócio, construir uma carreira ou algo de valor se você não mergulhar de peito aberto. E a mesma coisa quando você entra numa faculdade, quando você decide se casar, quando você decide ter um filho, você mergulha de peito aberto. E nesse negócio vai funcionar da mesma forma. Quem crê não reclama, não questiona, não teme. Muda muito a sua forma de enxergar as coisas quando você coloca a fé acima das suas decisões, acima das suas ações. E é preciso ter fé para assumir riscos. Como nós falamos agora há pouco, os riscos eles fazem parte, a nossa vida é um grande risco e temos que assumir esse risco para que as coisas aconteçam e assumir o risco de dar errado ou de dar certo, porque às vezes as pessoas têm muito medo de arriscar porque elas só pensam na possibilidade de dar errado, só que é preciso assumir o risco de dar certo, porque se você não faz nada diferente, se você não constrói nada novo, se você não desenvolve nenhuma habilidade diferente, com certeza a sua vida não vai mudar e você vai continuar girando em círculos e de repente você vai continuar com as mesmas dificuldades, com as mesmas frustrações. A sua oportunidade de mudar isso, de fazer a sua vida valer mais a pena, depende de assumir um risco. E esse risco é o risco de dar certo. Assuma o risco de dar certo, acredite que vai dar certo, tenha fé que vai dar certo. É preciso que você desenvolva a sua espiritualidade como líder, independente de religião. Como nós falamos aqui no início, a religião ela já se apropriou dessa palavra, né? A maioria das religiões utilizam a palavra fé de uma forma muito
latente, porque de fato a fé ela é indispensável para qualquer religião ou qualquer crença. Então é natural que isso seja muito forte para as religiões. Porém, a fé não está restrita à religião, a espiritualidade não está restrita à religião. A sua espiritualidade de não ter medo de viver, de não ter medo de amar, de não ter medo de pregar bons valores e de levar a sua vida de uma forma correta, de acreditar no bem, isso não tem nada a ver com uma religião específica. Isso tem a ver com você ter uma clareza de pensamento, de que você merece isso, você acredita que as pessoas têm esse valor e que vale a pena fazer isso. Não ter vergonha de amar, porque as pessoas têm muito medo de se entregar, de certa maneira, ao amor, e isso tanto faz quando nós falamos de um relacionamento homem-mulher, como também um relacionamento entre filhos, até um amigo, porque as pessoas às vezes têm muita vergonha. Não posso amar meus amigos porque senão isso é ridículo. E na verdade você vai ver que isso faz parte. Você tem que ter um sentimento de amor pelas coisas que você faz, pelas pessoas que te ajudam, pelas oportunidades que surgem ao seu redor todos os dias. Então não tenha vergonha de amar. Isso faz parte do que nós estamos falando, faz parte da fé. E um líder, ele precisa disso. Ele precisa ter um amor muito grande, amar as pessoas, independente da escolha delas. Quando você for estudar a história dos grandes líderes da humanidade, as pessoas que mudaram, transformaram o mundo em que nós vivemos, você vai ver que existia uma paixão muito grande pelo que eles faziam. E essa paixão nada mais é do que o amor concentrado naquilo que eles estão fazendo. E não existe sucesso sem isso. Não existe uma realização, uma grande obra sem isso. Então não tenha vergonha de fazer isso. E você vai amar as pessoas, independente da escolha delas, independente da resposta delas. Se você vai para o campo e você oferece essa oportunidade, os seus produtos, o seu plano de marketing, e de repente você é criticado, você recebe um não, às vezes esse não nem é muito educado, a pessoa às vezes está num momento difícil da vida dela e ela tenta descarregar toda aquela energia negativa, te xingando, falando alguma bobagem, e nessa hora é que você precisa ter a sua espiritualidade desenvolvida, porque nessa hora você precisa compreender que aquela pessoa deve ter os motivos dela para estar pensando daquela forma e infelizmente você não conseguiu transmitir a mensagem correta que você gostaria para aquela pessoa, mas a reação dela não pode te abalar, a reação dela não pode te afetar negativamente. Você é maior do que isso, a sua fé é maior do que isso. Quando você se prepara e você vai para os desafios do dia a dia com essa percepção, nada do que aconteceu ao seu redor vai te abalar tão fortemente. Você vai estar pronto, você vai estar forte para enfrentar essas adversidades. E isso vai fazer com que você seja um líder, uma pessoa respeitada pelos seus seguidores, pelas pessoas da sua organização, da sua equipe. É necessário que você assuma essa responsabilidade de controlar o seu sentimento diante dessa rejeição. A rejeição não é para você, a rejeição é por alguma coisa que está acontecendo de errado na vida delas. Independente da resposta delas, continue amando as pessoas, continue acreditando que elas um dia vão entender, um dia elas vão te aceitar. E isso vai fazer com que você tenha paz de espírito, e isso faz muita diferença quando você está sob pressão. Se você está centrado, se você tem clareza do que você está fazendo, certamente você enfrenta muito mais adversidade do que se você estiver reagindo de uma maneira muito intempestiva ao que te acontece. Porque os desafios são grandes e são cada vez maiores na medida em que você desenvolve esse negócio ou qualquer negócio na sua vida. Você tem que ter fé para edificar tudo de bom. Você tem que ter fé para merecer tudo de bom. Tudo que você planta vai, de alguma maneira, voltar para você, né? É a lei da atração, é a lei da ação e reação. Tudo isso tem a ver. É o que você planeja, é o que você projeta no universo, de certa maneira, volta para você. E nós sabemos que isso de fato acontece. Mesmo que aquelas pessoas não acreditem, muita gente às vezes questiona esse tipo de conhecimento, acha que a autoajuda é uma grande bobagem, isso não funciona. Normalmente são as pessoas que não praticam, não experimentaram e por isso não sabem o que estão falando. Mas quando você tem entendimento das ciências humanas e você percebe que tudo que você faz, que seja um sorriso, esse sorriso pode abrir muitas portas para você, e você começa a entender que precisa se abrir para que as pessoas se abram também. E você precisa conquistar as pessoas. Não adianta você querer empurrar as pessoas ou querer convencer as pessoas de alguma forma, à base da força, com pressão. Isso não funciona. Você precisa conquistar, você precisa despertar nas pessoas a admiração, despertar nelas uma confiança que vai partir das suas atitudes, vai partir da sua forma como encara a vida, encara a própria relação com elas. Então, semear bons valores é algo que também é negociável. Você precisa ter o seu dia a dia recheado de oportunidade de ajudar outras pessoas e de ser paciente com as pessoas, ouvir mais do que falar. Isso é muito importante, porque isso vai fazer com que você sirva aos outros e isso vai fazer com que você tenha valor. Você vai ser valorizado, sem esperar um retorno direto, porque o líder servidor, ele sabe que o que ele está fazendo
fazendo tem valor, independente do retorno que ele vai ter naquela operação, naquela ação específica. Se você vai fazer uma demonstração, uma apresentação, um acompanhamento, não fique tão focado, tão preocupado com aquele cheque que você vai receber, aquele dinheiro que vai pagar a sua conta naquele momento. Eu sei que nós precisamos ter objetividade e eu sei que nós precisamos ter responsabilidade com as nossas contas, com a nossa vida pessoal. Nós temos que nos organizar para isso. E é lógico que você precisa de recursos. Você vai buscar esses recursos todos os dias. Nós já falamos sobre isso. Um leão por dia às vezes não é suficiente. Porém, você não pode colocar nas pessoas a responsabilidade sobre os seus resultados. Então, se você falou com uma pessoa e aquela pessoa não comprou e você precisa fazer uma venda, isso significa que você tem que falar com outras pessoas. E não que você precisa malhar aquela até ela ficar com raiva de você. Entendeu? Portanto, é necessário você ter esse entendimento de que a responsabilidade é sua e de que as pessoas elas vão ter o momento delas de te dizer sim e vão ter o momento de dizer não. E que isso tem que ser tratado com naturalidade porque faz parte do seu crescimento pessoal. Então seja grato por todas as experiências e aprendizados que acontecem. Se você tem um grupo e esse grupo está se desenvolvendo, situações vão acontecer, pessoas vão entrar, pessoas vão crescer e pessoas vão desistir, pessoas vão mudar de empresa, pessoas vão te criticar, pessoas vão falar mal de você e pessoas vão ser grandes amigos, pessoas vão te surpreender positivamente, construindo grandes obras junto com você. Não questione, não avalie isso como algo ruim ou algo muito bom. Tudo pode ser bom, desde que você tenha uma interpretação positiva daquele fato. Se você teve uma pessoa que por algum motivo seguiu por outro caminho, isso não faz dela um inimigo, não obriga você a desejar o mal para aquela pessoa, muito pelo contrário, está na hora de você elevar seu pensamento e acreditar que tomara que ela tenha feito a decisão certa para ela e tomara que ela tenha muito sucesso na escolha que ela teve e que ela um dia entenda o que você estava fazendo e que vocês possam ser bons amigos pro resto da sua vida. É isso que vai fazer com que você engrandeça como um líder, como uma pessoa respeitável. Acabar com essa mesquinharia do dia a dia de querer derrubar o outro para ter sucesso. Não é necessário fazer isso. E se alguém quiser te derrubar, também não se permita ser derrubado dessa forma. Não devolva na mesma moeda. Não responda agressivamente, porque isso vai fazer com que você se rebaixe e isso vai te prejudicar muito mais do que se você permitir que isso entre por um ouvido e saia pelo outro e acabou, segue em frente, porque as críticas fazem parte, infelizmente, tudo que nós fazemos e que gera alguma visibilidade acaba resultando em críticas. Eu sei muito bem do que eu estou falando, porque nesses anos todos trabalhando pelo marketing multinível no Brasil, desenvolvendo livros, desenvolvendo cursos, sites, e as pessoas muitas vezes não entendem o que eu faço, muitas vezes têm um olhar muito individualista sobre o que estão fazendo, então preferem me criticar, preferem me agredir, e eu tenho que levar isso de alguma forma, porque eu não posso deixar que isso me abale, não posso deixar que isso me tire do caminho. Eu acho que o líder, ele precisa ser forte para enfrentar essas situações de uma maneira sóbria, de uma maneira inteligente. Isso vai fazer com que você de fato tenha sucesso. E jamais desistir, porque se você tem certeza do que vai acontecer, você vai acordar todos os dias e você vai lutar com toda a sua força para ser uma pessoa melhor todos os dias. E ter fé é isso. Ter fé é ser comprometido com a sua alegria, com a sua própria vontade de ser feliz, de realizar e de construir o que você está fazendo. Independente do que os outros façam, divirta-se. Leve a vida de uma maneira mais tranquila, mais agradável, porque as pessoas elas não podem te influenciar com essa negatividade do mundo. Se elas estão carregadas de emoções negativas porque elas estão ameaçadas, porque elas estão com problemas, você tem que fazer um papel de ajudá-las, fortalecê-las e não pode deixar que elas te influenciem. Muito pelo contrário, é você que tem que influenciá-las. É você que tem que irradiar uma energia muito boa, muito positiva, que faça com que as pessoas mudem. E na medida em que você muda, as coisas realmente acontecem. E vou te dar um exemplo. Quando um distribuidor de marketing multinível, ele fala com a família dele e muitas vezes ele recebe críticas e as pessoas não acreditam. E numa primeira rodada de lista quente, ele não consegue patrocinar ninguém, ele tem duas escolhas: ou ele permite que aquela influência tire a energia dele e faça com que ele desista, ou ele vai correr atrás de outras oportunidades, de outras pessoas, desenvolver o que ele precisa fazer e daqui a um tempo ele retorna perto da família e vai mostrar o resultado, e vai mostrar o sorriso, e vai mostrar a felicidade, vai mostrar o que está fazendo. E quando ele volta, se tem esse resultado, se tem essa atitude diferente, as pessoas mudam. Aquela mesma vizinha, aquele mesmo cunhado que falou
falou mal do negócio, ele vem e pergunta como que está. E ele pergunta o que ele pode fazer para conhecer o negócio. É isso que acontece, as pessoas mudam a forma com que elas lidam em relação a esse negócio quando elas percebem que você não se abalou, que você continua confiante, que você continua feliz com o que está fazendo. E a felicidade, ela é contagiante. É impressionante como isso acontece. Se você está nervoso, você vai estar irritado, as pessoas ao seu redor, elas começam também a roubar a sua energia, elas começam a entrar naquele espírito. Mas quando você tem uma energia boa, você está feliz, você está falando de coisas agradáveis e você está motivado, você se cuida, você está bem, você coloca um perfume, você corta o cabelo, você faz a barba, você fica com um aspecto mais atraente, as pessoas mudam, as pessoas começam a sorrir para você. É inacreditável como isso acontece, mas é fato. Isso é marketing pessoal? Sim, mas isso é muito antes até de se falar de marketing pessoal, isso sempre funcionou. As pessoas sempre quiseram se espelhar no sucesso, em algo agradável, algo que seja bom para os seus olhos, bom para os seus ouvidos, para todos os seus sentidos. Então é importante a gente ter clareza de que tudo que você está fazendo está sendo observado e está influenciando outras pessoas. Por isso tenha fé e continue fazendo da melhor forma possível. Fé no que você está construindo, fé na pessoa em que você está se transformando e fé nos líderes que você está formando na sua rede. Tenha muita fé nos seus downlines. A coisa mais importante que constrói o marketing multinível é quando você acredita no seu downline. E quando não apenas você diz isso da boca para fora, mas quando você pega e senta com ele, conversa com ele sobre os sonhos dele, entende o que ele está fazendo, ouve o que ele tem para dizer, como que ele está reclamando, as dificuldades que ele está passando, e você transmite para ele confiança, você transmite para ele uma mensagem boa. Nós falamos sobre isso no módulo da retenção, mas é importante você entender que isso também tem a ver com a fé. Quando você acredita na pessoa, quando você acredita na capacidade do ser humano de desenvolver as habilidades e se transformar em uma pessoa cada vez melhor, você pode olhar para qualquer downline seu e você pode enxergar um líder, você pode enxergar um diamante, um presidente. E isso é maravilhoso, porque na medida em que você começa a desenvolver esse negócio por um certo tempo, você observa a transformação das pessoas ao seu redor. Muitas vezes são seus downlines ou mesmo uplines, ou até aquelas pessoas que convivem na mesma reunião, são de outros grupos, mas você está vendo a evolução delas. É uma forma diferente de falar no palco, é uma postura diferente, é uma capacidade nova que ela desenvolveu. Eu conheço um monte de histórias maravilhosas, aquelas pessoas que passaram às vezes 6 meses, 1 ano, sem conseguir patrocinar ninguém, e de repente elas começam a patrocinar um, patrocinar outro, daqui a pouco ela está desenvolvendo uma equipe, daqui a pouco ela sobe no palco, alcançou um pin, 2 pins, e aquela pessoa está se transformando num líder. E você vê isso acontecer. E quantas vezes você se emociona com a história dos outros, independente do dinheiro que isso possa trazer. E isso é ter fé, porque quando você vai para um evento da sua empresa e tem alguém de outro grupo que está sendo reconhecido no palco e você observa aquilo, você tem 2 atitudes. Ou você vai ficar com inveja daquela pessoa, olhando para o seu próprio umbigo, por que você não está no palco e aquela pessoa está lá, ou você vai bater palma para ela e você vai agradecer pelo sucesso dela e você vai confiar que a sua hora vai chegar. E isso faz muita diferença. Quando você tem fé que a sua hora vai chegar, você para de invejar os outros, você para de criticar os outros. Você começa a entender as pessoas numa outra dimensão. E isso faz uma grande diferença em todos os seus relacionamentos, em todos os seus resultados, como consequência. Acredite, os melhores resultados virão na hora certa, quando você merecer. Se você não tem os resultados, é porque você ainda não merece. Por mais que você acredite que merece, não merece. Tenha fé de que você está trabalhando para que isso aconteça, para que você seja merecedor e vai acontecer. Na hora certa, você vai ser recompensado. Tenha fé nisso e vai funcionar. Acredite. E o que eu tenho feito nos últimos 15 anos, como eu falei, é um desafio muito grande, mas eu não me arrependo de nada. Tem sido desafiador. E é isso que dá graça na nossa vida. Quando você tem as coisas muito fáceis e quando você segue um caminho já pré-definido e que de repente é a sua história de vida, você vem de uma família que tem determinada classe social, determinado nível cultural, essas pessoas normalmente seguiram esse tipo de profissão, esse tipo de carreira, e você acaba acreditando que aquele é o padrão da sua vida, a sua família toda segue aquela linha. Por que você vai fazer algo diferente? É mais difícil. Porém, se você se acomoda em fazer o que todo mundo está fazendo, isso vai te limitar, isso vai te entristecer. Se você buscar o seu caminho por outro lado, o que vai acontecer com você? Você vai se sentir muito mais realizado, você vai se sentir muito mais forte. Na medida em que você conquista cada patamar, que você conquista cada habilidade e que você percebe diante do espelho que a transformação está acontecendo, isso vai te dando uma energia maravilhosa e isso não pode mais parar. Muitos de vocês já viveram isso, estão vivendo isso. Então não deixem isso morrer. Tenham muita fé de que vai continuar funcionando, vai continuar valendo a pena, porque a história de cada um está sendo construída diariamente e o final dessa história ninguém
ninguém sabe. Nós temos que acreditar que vai ser o melhor possível. Eu não sei para onde esse curso vai nos levar, eu não sei para onde esse site vai me levar, eu não tenho a menor ideia. Eu tenho vontade de realizar muitas coisas e eu não sei exatamente como que vai se desenvolver. Só que eu tenho um planejamento de médio prazo, a gente tem que ir realinhando as nossas metas na medida em que você vai desenvolvendo as suas próprias habilidades. As oportunidades vão surgindo, você tem que estar preparado para observar essas oportunidades que aparecem. Quando você tem fé, muda muito o seu olhar para o mundo e para as oportunidades. Porque as pessoas, quando muitas vezes elas deixam a oportunidade passar, é porque elas não acreditam, elas não têm mais esperança. Como elas falaram com 20 pessoas e as 20 pessoas não quiseram entrar no negócio, passa a 21ª e elas têm vergonha de falar. E aí, nunca elas vão saber disso, mas aquela 21ª pessoa seria o grande líder da organização, seria a pessoa que mudaria o rumo do negócio dela. E por que ela não falou? Porque ela perdeu a esperança. Então não perca a esperança, não desista. Não desista nem do projeto como um todo, não desista das pessoas e não desista de você. Se hoje você ainda não tem as habilidades que te transformam num líder merecedor do resultado, acredite que você será capaz, acredite que você vai conquistar tudo isso. Tenha muita fé e isso vai fazer a diferença. Hoje eu continuo acreditando no que eu faço, fazendo o que eu acredito diariamente e eu gostaria de agradecer, aproveitar, já que nós estamos no final do nosso curso, mas eu gostaria de agradecer a vocês, aproveitando o tema, aproveitando o desfecho desse conteúdo que nós preparamos, todos os meus leitores e alunos por tudo que já me proporcionaram. Porque, na verdade, eu poderia ter recebido mais? Poderia ter recebido menos também. E nós temos que ser gratos por aquilo que nós já conquistamos, por aquilo que nós já recebemos. Você tem que gostar do seu PIN, você tem que gostar do seu resultado. Independente dele não ser ainda aquilo que você almeja, seja grato por aquilo que você já conquistou. Nem que seja o seu conhecimento, porque isso pode abrir portas, isso pode mudar a sua vida. Eu agradeço a vocês e estarei sempre aqui, torcendo para que todos vocês tenham muito sucesso e espero que vocês vivam intensamente essa trajetória rumo ao sucesso de vocês, intensamente cada segundo, aproveitando o melhor dessa grande oportunidade. E eu diria para vocês que vale muito a pena promover isso, promover o desenvolvimento pessoal contínuo, tanto para você quanto para todas as pessoas que estão ao seu redor, inclusive os seus downlines, inclusive seus convidados, seus clientes e até aquelas pessoas que por algum motivo não querem desenvolver esse negócio com você, queira o bem delas. Se você puder enviar para eles uma mensagem positiva, enviar para eles uma confiança de que eles vão ter muito sucesso no que eles escolheram fazer, já é muito bom. Você já está plantando uma semente. Talvez eles até se surpreendam com a sua postura, porque de repente eles vão dizer não para sua oportunidade e eles estão esperando que isso vai fazer com que você se feche para eles. E pelo contrário, você vai mostrar para eles que você é muito maior do que isso, que você continua tendo fé. E você vai perceber que se você tiver essa atitude, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, essa pessoa pode estar no seu grupo, porque ela vai perceber em você uma atitude diferente. As histórias acontecem, a gente conhece muitas histórias nesse sentido. Aproveitem o melhor dessa grande oportunidade, promovam sempre os bons valores e tenham fé, muita fé, porque o fogo no multinível explosivo, e muitas vezes as pessoas confundem, logo que eu lancei o multinível explosivo, muita gente veio me falar, puxa Sérgio, mas explosivo tem uma conotação negativa. Algumas pessoas vieram falar isso pra mim, e é uma grande bobagem. Isso mostra pra mim justamente que as pessoas estão com a mentalidade negativa, porque o explosivo que se refere, o multinível explosivo, esse programa, é o explosivo que vem do coração, não vem da pólvora, vem da sua atitude, vem da sua paixão pela causa, vem por aquilo que te faz acordar todos os dias pegando fogo, para construir o seu sonho, para construir aquilo que você projeta para você e para sua família, para as pessoas que você ama. A explosão que nós falamos é a explosão do esportista, é a explosão do músico que acredita no sonho dele e que vai, tem garra para vencer as dificuldades. É essa explosão que nós estamos falando. Se vocês ainda não tinham percebido isso, convido vocês a terem uma nova reflexão e quando você se apaixonar pela causa, eu tenho certeza que você terá muito sucesso no marketing multinível em qualquer coisa que você queira fazer na vida. Então vamos lá, eu vou agora encerrar o módulo de hoje, passando rapidamente pelos tópicos que nós vimos, o que nós aprendemos hoje sobre fé. Em primeiro lugar, a fé influencia no resultado de todas as outras chaves. Portanto, não importa o livro que você leu, o curso, o multinível explosivo, ou até o sistema da sua empresa, os produtos da sua empresa, o plano de marketing, nada disso vai ser tão importante quanto você ter fé. Porque se você encarar esse negócio sem fé, você já entra derrotado, você já entra fragilizado. Por outro lado, se você tem fé, se você acredita em você e se você acredita no seu merecimento, que você, tudo que você fez até hoje na sua vida foi pelo bem dos outros e que você tem que ter o seu valor reconhecido e você merece isso, se você tem essa clareza de pensamento, eu tenho certeza que você vai ter sucesso, porque isso vai fazer
com que as portas se abram, as oportunidades surjam. E ter fé é o preço inegociável que você tem que pagar. É impossível ter sucesso sem fé. É impossível ter sucesso sem acreditar no que você está fazendo todos os dias. Porque se você não tiver fé de que o dia será maravilhoso, você não consegue acordar cedo. Se você não tiver fé de que você vai conseguir o melhor resultado, você não luta até o último segundo. Você desiste, você enfraquece. É preciso ter fé. As coisas vão acontecer na hora que você merecer. E você tem que ter fé que o merecimento está próximo. Você está desenvolvendo suas habilidades, você está se esforçando para isso. E se você estiver realmente se esforçando, pode acreditar, vai acontecer. Todo grande líder tem a sua espiritualidade desenvolvida. São pessoas que conseguem enxergar dessa forma. Elas olham para o futuro, elas olham para as adversidades e elas conseguem extrair tudo de bom. Elas não olham para a metade do copo vazio, elas olham para a metade cheia. E isso faz muita diferença, inclusive na relação com outras pessoas. Você não pode guardar rancor, não pode ficar chateado com os outros. Isso é muito pequeno. Isso não vai fazer com que você seja um top na sua companhia. Você precisa relevar isso, você precisa enxergar o que há de bom nos outros. E a fé nos faz semear bons valores, servir e ter paciência. A paciência é uma virtude maravilhosa. Não é que você vai sentar e ficar de braços cruzados esperando que o resultado caia no seu colo. Não é isso. Mas tem que ter paciência para construir o seu resultado. Ou seja, você vai todos os dias plantar, trabalhar, agir, mostrar a oportunidade, vender seus produtos, falar com as pessoas, fazer acompanhamento, fazer reuniões, tudo, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E ter paciência para todos os dias, no final do dia, você pensar, hoje ainda não foi o que eu queria, ainda não alcancei o meu objetivo, mas amanhã eu vou estar mais próximo, amanhã eu vou chegar mais perto do meu objetivo. Então, se você tiver paciência para o resultado acontecer, você vai conseguir ter consistência. A consistência depende dessa paciência. A sua visão em relação ao projeto, ela muda quando você é impaciente. Você começa a querer antecipar as coisas e você perde as melhores oportunidades, porque você faz as coisas de forma afoito, até de uma maneira errada, na hora errada. Então seja paciente, aproveite as oportunidades, faça o que tem que ser feito, siga o padrão, siga o conselho dos seus ascendentes, siga o sistema, coloque o sistema em prática, utilize o sistema como uma ferramenta de apoio fundamental para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento da sua equipe, promova as ferramentas, isso vai fazer com que você tenha sucesso. Para terminar, a fé nos conforta e nos alegra enquanto não há resultados. Se você hoje está passando por uma dificuldade, eu posso garantir para vocês, eu já passei por muitas dificuldades e muitas pessoas que eu conheço próximas já passaram por grandes dificuldades. E a diferença entre uma pessoa que tem sucesso é aquela que consegue passar por essas fases mais desafiadoras e mais complicadas das suas vidas com um olhar positivo, com alegria, com felicidade, encarando aquela dificuldade como uma forma de evolução, como uma forma de aprender algo novo e de fazer por merecer. É isso que você precisa ter à frente de todas as suas ações. Quando você acreditar fortemente, quando você tiver essa fé inabalável, você vai conseguir sorrir até nas dificuldades. É aquela reunião que deu tudo errado e você no final tá contando uma piada. Não é porque você é bobo, não é porque você não tem responsabilidade, não é isso, é porque você tem certeza que aquilo ali vai ser uma passagem engraçada da sua história de sucesso e aquilo em nada vai alterar o seu resultado. Então é isso que eu tinha para dizer para vocês. Fico muito feliz daqueles que acompanharam nossas aulas até aqui. O curso foi desenvolvido para ser fácil para todas as pessoas acompanharem. Então leia os textos, responda os exercícios, participe, comente as lições e você pode inclusive fazer o seu marketing pessoal dessa forma. Então aproveite essa oportunidade de exercitar e de trocar, porque quando nós nos desafiamos a fazer um curso, a fazer um treinamento, eu sei que nem sempre é fácil. Às vezes é difícil. Você poderia estar com a sua família, poderia estar vendo televisão, poderia estar fazendo até uma reunião de negócio, porém é importante que você tenha essa base conceitual para que você se torne um líder mais poderoso, mais preparado lá na frente. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço, sucesso!